Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Alessandro do canal Viagem Literária. Fazia algum tempo que eu tinha deixado de fazer os vídeos, porque eu estava um pouco atribulado. Mas eu resolvi, dessa vez, fazer um vídeo por um motivo muito especial. Eu li uma obra que eu gostei bastante de um dos meus autores favoritos, que é Charles Dickens. Para mim, o Charles Dickens é o grande romancista inglês do século XIX. Não tem um outro autor que supere o Charles Dickens em muitos aspectos, tá? Uh, eu vou falar de um romance do Charles Dickens que há muito tempo eu queria ler, mas que estava esgotado aqui no Brasil há algum tempo. Eu estou falando de A Casa Soturna. A Casa Soturna de Charles Dickens, que foi lançada essa edição o ano passado pela Nova Fronteira, no selo Biblioteca Áurea. Ela saiu no final de 2018 e era uma obra muito aguardada e é considerado um dos grandes romances da maturidade do Charles Dickens. A minha amiga Ale Lucena falou sobre esse livro no seu canal Portal Literário, que é muito legal, vale a pena também dar uma olhada. Eu vou tentar fazer um vídeo que pode complementar um pouco os comentários da Ale. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre o Charles Dickens e este romance incrível nessa nova edição linda da editora Nova Fronteira, que é A Casa Soturna. É um livro de capa dura, tá? Ele é um romance assim, um tanto volumoso, em torno de 800 páginas para vocês darem uma olhadinha, para vocês verem, tá? Olha só a folha de guarda, uma edição muito caprichada, tá? Olha só a abertura aqui, A Casa Soturna, tá? E aí nós temos o sumário do romance e as folhas elas são amarelas, o que facilita muito a leitura. Bom, A Casa Soturna é um romance que a gente pode dizer que é da fase da maturidade de Charles Dickens. Ele tinha escrito o David Copperfield em 1850, que é considerada a sua obra-prima. E em 1853 ele publicou A Casa Soturna, ou Bleak House, no original em inglês. Do que se trata A Casa Soturna? Bom, A Casa Soturna é um livro bastante diferente dentro da produção literária do próprio Charles Dickens. Eu diria que é o romance mais experimental dele. Por quê? Porque nós temos aqui um romance que ele é narrado em terceira pessoa, através de um narrador onisciente, e nós temos um narrador em primeira pessoa. Então, há capítulos que alternam uma narração em terceira pessoa e outros em primeira pessoa. O romance ele já começa de uma forma muito interessante. O primeiro parágrafo aqui da Casa Soturna é muito legal se a gente for ver a linguagem, a escrita empregada pelo Charles Dickens. Eu vou dar uma lida aqui, só para vocês terem uma ideia de como o Charles Dickens ele já começa esse romance de uma forma um tanto inusitada, através de uma descrição da cidade de Londres. Londres. As férias forenses da festa de São Miguel acabaram e Lord Chancellor está dando audiência no Lincoln's Inn Hall. Temperatura aspérrima de novembro. Tanta lama nas ruas como se a superfície da terra houvesse acabado de emergir das águas. E não seria maravilha encontrar-se um megalossauro de 12 metros de comprimento, mais ou menos, saracoteando-se como um lagarto elefantino no alto da colina de Holborn. Bom, pelo que vocês podem ver, já no começo da escrita, a gente já vê que esse não é um livro assim que a gente pode dizer que é muito convencional, digamos assim. Então, nós vemos o que é nesse romance? Nós vemos um narrador onisciente,
bastante sarcástico e muito irônico em suas observações sobre a cidade de Londres, e nós temos a narração do ponto de vista dessa garota, a Esther Summerson. Tá? Bom, a Casa Soturna é um romance que eu diria que é bastante crítico com relação à sociedade inglesa. Nós sabemos que o Dickens, em outras obras, tais como David Copperfield ou Grandes Esperanças, ele faz muitas críticas à sociedade inglesa de modo geral. Aqui nós temos críticas principalmente voltadas para o sistema judiciário inglês e a aristocracia. Eu diria que nesse aspecto, A Casa Soturna é o romance mais crítico do Charles Dickens. E é aí que eu acho que está a sua grande importância como obra literária, tá certo? Bom, A Casa Soturna tem um ponto de partida muito interessante. O romance começa falando de um processo judicial. Esse processo judicial ele é chamado de Genders and Genderson. É um processo que dura há muitos e muitos anos e, para vocês terem uma ideia, essa causa ela é transferida de geração para geração. E existem vários testamentos e ninguém sabe qual é o testamento que realmente é válido para poder fazer a transmissão desses direitos referentes a essa herança. Tá? Então, é uma questão assim, bastante complexa e bastante complicada. O Dickens ele trata isso de uma forma bastante satírica, eu diria até um pouco sarcástica. Tá? Na verdade, a gente pode ter uma leitura de A Casa Soturna como uma grande sátira social à sociedade da época em que o romance foi escrito, onde havia muita burocracia dentro do mundo jurídico. Novamente, o Dickens vai empregar as técnicas que a gente conhece do folhetim. Eu posso dizer que tem capítulos aqui que eles terminam com um gancho, justamente para prender a atenção do leitor. Muito interessante também analisar a escrita do Dickens aqui em A Casa Soturna. Eu posso dizer que é uma obra que ele está no auge da sua maturidade como autor. Tá? Ele mescla vários elementos aqui que vão remeter à narrativa de suspense. Até mesmo esse aqui é considerado um dos primeiros romances onde a gente encontra a figura do detetive na literatura inglesa, para vocês terem uma ideia. Então vai ter alguns mistérios, algumas situações aqui que vão remeter à narrativa de suspense, tem uma pincelada ali de romance policial. Então vale muito a pena ler esse livro para a gente ver o quanto Dickens, como escritor, era moderno. Enfim, eu gostei muito desse romance, eu achei assim, ele muito legal, a leitura evoluiu bastante, ela fluiu bem, eu demorei a lê-lo justamente pela sua extensão. São 800 páginas, mas apesar disso eu não achei em nenhum momento a leitura cansativa, certo? Eu posso dizer que A Casa Soturna, para mim, se tornou um dos meus romances favoritos do Charles Dickens. O Dickens ele faz um contraste muito interessante entre a classe mais abastada da sociedade inglesa, que são os aristocratas, com a classe mais miserável de trabalhadores, de habitantes da sociedade inglesa. Então ele mostra esse contraste social de uma forma muito marcante em A Casa Sombria. É um livro que com certeza, principalmente se você gosta do Dickens, vale a pena ler. Tá? Com relação à edição, a edição está muito bonita. Ela, como eu disse, ela está com uma fonte confortável, você pode ler. Eu só tenho uma ressalva a fazer, que essa edição aqui ela foi lançada com a tradução do Oscar Mendes. Então o que a Nova Fronteira fez? Eles fizeram uma revisão em cima da tradução do Oscar Mendes. Eu não sou tradutor, eu não posso falar do trabalho dos tradutores, mas eu acho que em alguns elementos, em alguns aspectos, a tradução deixou a desejar.
Por quê? É uma tradução dos anos 80 e o Oscar Mendes usa muitos termos arcaicos, é uma linguagem um pouco antiquada. Eu tive uma certa dificuldade de entender alguns trechos justamente pela forma como eles foram traduzidos pelo Oscar Mendes. Então, na minha opinião, eu acho que essa revisão poderia ter se atentado com relação a esse aspecto. Poderiam ter mudado um pouco, colocado palavras mais modernas para que o leitor pudesse ter uma plena compreensão do texto. Não que o texto tenha ficado incompreensível, mas você poderia, eu acho, que apreciar melhor algumas passagens se essa revisão da tradução tivesse sido um pouco mais bem cuidada. Também, para mim, faltou um texto introdutório. Seria legal ter lançado essa edição, assim como outros clássicos do chamado selo da Biblioteca Áurea, com uma introdução. É uma obra que vale a pena você ler com uma introdução que contextualize a época que ela foi escrita. É como eu disse, é uma obra inovadora em alguns aspectos, com relação principalmente à narração, a questão do gênero também. A gente pode lê-lo tanto como um melodrama, como uma narrativa de suspense. Enfim, é uma obra bastante rica, que tem várias camadas. Então, é uma leitura altamente recomendada. Se você se interessou pelo livro, eu vou deixar embaixo o link para você comprar com desconto. Então, mais uma vez, eu agradeço ao pessoal que tem assistido ao meu canal. Continue mandando críticas e sugestões. Eu vou continuar fazendo resenhas. Eu estou terminando agora de ler um romance também, que é bem legal, e a resenha deve sair em breve. Então, até mais com outros comentários.